E aí pessoal do Guia do Paz, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael e hoje eu vou estar fazendo a correção da prova de Biologia do PAS 1 de 2019. A gente está fazendo o seguinte, ao longo aí desses dias de quarentena por conta do coronavírus, a gente está publicando diariamente algum conteúdo relacionado ao PAS. Estamos agora fazendo uma série de correções das provas que ocorreram no ano passado. Eu publiquei Biologia do PAS 3, Biologia do PAS 2 e agora estou corrigindo Biologia do PAS 1. Depois a gente vai mudar a matéria, vamos ver matemática, geografia, vai dependendo do que vocês pedirem pra gente também, e a gente faz a correção dessas provas, e depois troca de novo a matéria, até que a gente tenha corrigido todas as provas do PAS do ano passado, e aí vai estar organizado bem bonitinho aqui numa playlist no nosso canal no YouTube. Lembrando que se você está assistindo pelo Instagram, aqui a gente está colocando vídeo até o máximo, que é 10 minutos. No YouTube tá o vídeo completo, que geralmente está dando aí uns 30 minutos, tá lá completo para vocês assistirem. Aqui no Instagram tem um limite, a gente não pode publicar ele inteiro. Ok, antes da gente começar, gostaria de pedir para vocês seguirem a gente aqui no Instagram, @Guia do Paz, se inscrever no nosso canal no YouTube, Guia do Paz, e também divulgar pro pessoal, né? Manda no grupo de WhatsApp da sala, manda para familiar, para amigo que você sabe que vai estar fazendo o PAS esse ano, independente da etapa, a gente publica conteúdo para as 3 etapas do PAS. Aí você manda para esse pessoal, pode divulgar também para quem vai fazer vestibular, porque a gente publica muito conteúdo que é importante para quem vai fazer o vestibular da UNB esse ano. Divulga aí para todo mundo o nosso projeto. Ok. E mais uma coisa antes da gente começar, né? Esse é um vídeo do PAS 1, primeira etapa. Então, quem está assistindo e vai fazer o PAS 1 esse ano, é muito provavelmente o primeiro vestibular, a primeira prova assim que vai estar fazendo na vida, né? Talvez tenha feito Enem ano passado como treineiro, mas é uma grande exceção. A maioria de vocês realmente está fazendo uma prova pela primeira vez na vida esse ano, uma prova externa, né? Então, é um ambiente diferente. Eu gostaria antes de dar algumas dicas, parabenizar vocês por já estarem assistindo esse conteúdo logo no começo do ano. Isso, sem dúvida, é muito importante, vai ser um crescimento essencial para vocês no final do ano. Vocês vão ver a diferença que vocês terão em relação a quem começou a se preparar um pouco mais tarde. Vai ser muito importante para vocês já estarem assistindo os vídeos agora. E vou dar umas dicas, né? Aqui no Guia do Paz a gente tem publicado vários conteúdos que são importantes para vocês entenderem a dinâmica da prova, que não é apenas os tipos de questões, a gente já falou sobre isso, mas também como se calcula a nota da prova, o score bruto, como se calcula o argumento lá, porque depois dos 3 PAS que você fizer, todas aquelas suas notas vão virar um argumento, e é aquilo que vai importar para dar a sua classificação, a posição que você está na vaga que você concorre para o curso que você deseja. Então, fiquem de olho nos nossos conteúdos, a gente está publicando muita coisa legal, tanto no Instagram quanto no YouTube, para vocês aí já ficarem bastante antenados sobre o PAS da UNB. Ok, agora sim, vamos para a primeira questão. Lembrando que nessa correção, como deve ser a primeira prova que vocês têm contato com do PAS, talvez, não sei, depende aí de como vocês têm procurado os conteúdos, eu vou dando uma orientação, mostrando quais são os tipos de questões, mostrando um pouco mais o funcionamento da prova, que é uma coisa que eu não tenho feito quando eu corrijo prova do PAS 2 e do PAS 3, porque aquelas pessoas já fizeram uma outra prova do PAS antes, então elas já entendem um pouco mais o funcionamento. Tá aí o primeiro bloco de questões de biologia dessa prova, começa aí na 51 e na 52. Uma dica que eu dou, porque é uma coisa que me ajudou bastante, e eu dou essa dica não só para quem vai fazer o PAS, mas também quem vai fazer Enem, quem vai fazer vestibular. Foi muito útil no Enem, no meu caso. Antes de você ler o texto que vai estar relacionado às questões ou à questão, você lê ali embaixo aquelas letras pequenas que elas trazem o autor, o título. Nesse caso aqui, ó, Léo Ramos Chaves, manguezal armazena mais carbono que floresta. Por que é importante você fazer essa leitura? Quando você já tem esse título, você já sabe sobre o que o texto vai estar falando. Está falando sobre mangue e carbono, ok? E aí, isso daí já vai te dar um direcionamento, você vai pensar, primeiro ano, talvez vai cair aqui relacionado a ciclo do carbono, biologia, fotossíntese, todas essas coisas. Já te deixa fazendo uma leitura mais ativa daquelas informações. Então, depois você acaba não perdendo tempo se perguntando o que eu tinha lido mesmo, sabe? Talvez seja uma coisa muito recorrente. Você lê o parágrafo e se pergunta o que ele está dizendo. Quando você tem uma leitura mais ativa, você vai conseguir já economizar tempo, e o tempo é essencial em qualquer prova. Então, ok, manguezal armazena mais carbono que floresta. Vamos agora para o texto. É só um parágrafo que está aqui, ó. O litoral das regiões norte e nordeste do Brasil abriga uma das mais extensas florestas de mangue do mundo. Área de reprodução de grande variedade de animais marinhos, os manguezais protegem a costa das ondas e da subida do nível do mar. Já se sabia que são importantes solvedouros de gás carbônico associados às mudanças climáticas. Agora, se conhece melhor a capacidade que esse tipo de vegetação
tem de armazenar o gás de efeito estufa. Ok, o que nos disse o texto, né? Sobre a importância do mangue. Ali ele vai estar protegendo a costa, né? O que é o mangue? Ele é um ecossistema de transição entre o mar e ali quando começa a terra mesmo. E aí ele acaba dando uma proteção para a costa em relação à subida do nível do mar, né? E às ondas, a todas aquelas ações. Mas outra coisa essencial que ele faz é diminuir os efeitos do efeito estufa. Ficou meio estranho dizer assim, né? Diminui o aquecimento global, porque o mangue ele tem uma capacidade muito grande de armazenar gás carbônico. Tanto que está aí no título do texto, manguezal armazena mais carbono que floresta. Ok, vamos aqui para a primeira questão e depois a gente continua essas reflexões. 51. A expansão urbana desordenada tende a causar o desmatamento dos manguezais, prejudicando o papel que esses ecossistemas exercem no controle do efeito estufa e na conservação da biodiversidade. Bem, pessoal, esse item é o item de marcar certo ou errado. E aí, para essas questões de certo ou errado, a gente dá o título, né? Questões do tipo A. Questão tipo A, certo ou errado, é o exemplo aqui da 51. Tá falando aí que a expansão urbana desordenada, ela vai desmatar os mangues, isso vai prejudicar o papel que esses ecossistemas exercem no controle do efeito estufa e na conservação da biodiversidade. Faz todo sentido, vamos ver por quê, ó. O mangue ele sequestra e fixa carbono, a gente já viu isso nesse texto aqui. Ok. Estima-se que os mangues eles armazenam 50 vezes mais carbono que as florestas tropicais. Então, a mesma área de mangue, quando comparada a uma área de floresta amazônica, por exemplo, tem a capacidade de armazenar até 50 vezes mais carbono. Então, é um ecossistema que é essencial para estar aí diminuindo, para estar retirando gases do efeito estufa, né? Um dos gases do efeito estufa é o gás carbônico CO2. Ok, e aí vamos lembrar da fotossíntese, pessoal? Aqui, ó, 6CO2 mais 12H2O, aí recebe a energia luminosa, né, para fazer a reação, fotossíntese, vai produzir glicose, que é C6H12O6, mais 6 oxigênios, 6 mols de oxigênio, e 6 águas, né? Ok, o que a gente percebeu? Para fazer essa fotossíntese, ele vai estar pegando o gás carbônico, ó, puxa o dióxido de carbono, que esse é o famoso sequestro de carbono que as plantas fazem, e vai estar transformando isso em oxigênio e água. Essa é a importância da fotossíntese, e o mangue é um lugar em que esse processo acontece bastante, né, porque tem uma vegetação muito densa, e aí a diferença é que a fotossíntese nele, todos os processos biológicos nele, tem uma capacidade ainda maior de armazenar gás carbônico, por isso a importância deles. Ok, e aí voltando para a questão, falou da expansão urbana desordenada, então construção de casas, existem muitas casas construídas no mangue, geralmente existem também habitações um pouco mais pobres nessas regiões, está assim destruindo o mangue, né, causando desmatamento, e aí isso vai prejudicar o papel que esse ecossistema exerce no controle do efeito estufa e na conservação da biodiversidade. Tá certinho o item. Beleza, eu falei ali que existem casas mais pobres, mas também pode existir aí, já li sobre condomínios de luxo sendo construídos no mangue. De qualquer forma, esse crescimento urbano desordenado, ele prejudica esses ecossistemas. Entenderam? Como a gente joga um item, a gente analisa as informações parte a parte, e aí se tudo estiver certo, como estava aqui, o item é certo. Se tiver uma informaçãozinha errada, o item todo está errado. Ok. 52. O gás carbônico armazenado pelos manguezais é nocivo às espécies de peixes, crustáceos e moluscos que utilizam esses ecossistemas para reprodução, alimentação e abrigo. Olha, pessoal, o mangue ele sequestra e fixa muito carbono. Já falamos isso umas 4 vezes aqui, vocês me desculpem. E aí, beleza. E o mangue também ele é rico em biodiversidade. A questão mesmo falou que lá vive peixe, crustáceos e moluscos. Ok. Então, ele sequestra muito carbono e é rico em biodiversidade. Vamos pensar aqui comigo. O item está falando que esse carbono que é armazenado no mangue, ele é prejudicial para os animais que utilizam aquele ecossistema para viver, né? Reproduzir, se alimentar e se abrigar. Pensa um pouco, isso faz sentido? Não faz muito sentido biológico, porque se o carbono armazenado ali estivesse sendo prejudicial, não poderia haver tanta biodiversidade naquele lugar, o carbono armazenado no mangue. A questão é a seguinte, o carbono é armazenado pelas plantas, que fazem o sequestro de carbono, mas ele não fica na forma de carbono, vai passar pela fotossíntese. Né? O carbono talvez realmente fosse prejudicial, mas ele não fica na forma de carbono, você não precisa nem pensar tanto nisso, é pensar no seguinte, se o que acontece no mangue fosse prejudicial para a biodiversidade, haveria tanta biodiversidade naturalmente no mangue?
Não, não faria sentido, por isso que o item ele é errado. 52, gabarito errado. Vamos para o próximo bloco. Bora para o próximo bloco de questões aí sobre biologia. Aquela dica que eu dei. As letrinhas pequenas a gente vê primeiro. Tássia Biazon, Predadores e Presas em Ciência Hoje Online. Predadores e presas. Pô, já sabemos que vai ser algo aí sobre a biologia. Vamos dar uma lida nesse primeiro parágrafo, primeiro e único no caso, né? Predadores do topo da cadeia alimentar nos oceanos, os tubarões mantêm as populações de diversas espécies equilibradas, ajudando a preservar os ecossistemas oceânicos. O declínio da população de tubarões causaria impactos danosos, como a diminuição de algas marinhas e recifes de corais. Ok, considerando as informações do texto precedente e temas correlatos, julgue os itens a seguir. 66. A pesca predatória e indiscriminada e a população das águas causada por derramamento de óleo de navios petroleiros são exemplos de ações antrópicas que contribuem para o declínio das populações de tubarões. Pesca predatória indiscriminada. Sim, né? A gente tem um exemplo no Japão, em que havia, e o governo liberou recentemente, acho que ano passado ou retrasado, novamente, a pesca de tubarões. A gente tem esse exemplo. E aí existem dentro da pesca predatória a pesca indiscriminada, que é com ainda mais intensidade. E a poluição das águas causada por derramamento de óleo de navios petroleiros é algo muito frequente, né? Vocês viram aí no Brasil ano passado o vazamento do óleo. Não se sabe até hoje, né, de onde que estava vindo, porém é algo recorrente, teve aí no Brasil, tem em vários outros lugares do mundo, e essas duas coisas são exemplos de ações antrópicas. Antrópicas, o que significa essa palavra? Ações humanas que contribuem para o declínio das populações de tubarões. Sim, você está matando os tubarões, deixando os tubarões tristinhos quando você tem essas ações aí, ó. Sad, Baby Shark, o item ele está certo. 67. A redução da quantidade de algas marinhas ocasionada pelo aumento do número de animais que as consomem afeta diretamente a produtividade primária dos ecossistemas marinhos. Bem, pessoal, o que o item está dizendo para a gente? A gente percebeu no texto que o tubarão é importante para manter o ecossistema porque ele é o último consumidor da teia alimentar. E quando a gente tira o tubarão, a gente deixa tudo desequilibrado. E uma das consequências disso é que sem o tubarão aumenta-se o número dos consumidores das algas. E aí, esse aumento do número vai ocasionar a redução da quantidade de algas marinhas. E como consequência, o item está dizendo para isso que essa redução da quantidade de algas marinhas afeta diretamente a produtividade primária dos ecossistemas marinhos. Bem, pessoal, faz todo o sentido biológico. Vamos ver como que é a teia alimentar ali nos mares, né? As algas verdes são as produtoras primárias, e aí, produtora primária, então, depois de ser consumida pelo consumidor primário, nesse caso os moluscos, tem o consumidor secundário, Cotus cognatus, e o consumidor terciário, salmão-rei. Isso é um exemplo, né? Ok. E aí, o que aconteceu? A gente tinha lá o tubarão fazendo a regulação, o item não falou sobre isso, então vamos esquecer do tubarão. O item falou que aumentou o número de animais que consomem, então aumentou aí o número de moluscos, aumentou o número de Cotus cognatus, aumentou o número dos outros que estão consumindo aí direta ou indiretamente as algas, e isso vai afetar diretamente a produtividade primária dos ecossistemas marinhos. Exato, Você está aumentando o consumo de algas, então você reduziu a quantidade de algas e com menos algas você vai ter menos produtividade primária nos sistemas marinhos. O item ele está certo. 97. O uso de agrotóxicos e o desmatamento de áreas nativas podem reduzir o número de abelhas e, dessa forma, afetar o serviço ecossistêmico denominado... Ok, então é um item que está dizendo que você está reduzindo o número de abelhas por causa do desmatamento e dos agrotóxicos e com isso você vai afetar algum serviço ecossistêmico. E está perguntando para a gente qual é o serviço ecossistêmico afetado. Bem, pessoal, quem assistiu o B-Movie vai conseguir fazer esse item de boa. Vocês lembram o que acontece no filme, né? As abelhas deixam lá de trabalhar, eu não vou contar todo o roteiro, as abelhas deixam de trabalhar, e aí acaba que a gente vê a consequência das flores lá, todas murchinhas, mortas e tal. E aí quando as abelhas voltam, volta a vida na natureza novamente, vamos dizer aí, com palavras bonitas. Por quê? E no filme fala, porque elas fazem a polinização. Então a resposta seria a B. E aí vamos observar as outras opções de resposta para esse item. Opção A. Regulação do clima.
Bem, eu não me lembro de nenhum filme mostrando aí as abelhas fazendo regulação do clima, mas da polinização eu me lembro. Né, isso é uma forma de você perceber, né? Você nunca ouviu falar da abelha sendo, tipo, essencial para regulação do clima, né? Ela pode ser indiretamente, mas tão diretamente, de fato, ela não é. Opção D, depuração biológica de efluentes. Eu, na verdade, nem entendi o que essa opção D estava trazendo pra gente, depuração biológica de efluentes. Efluentes eu pensei em rio e tal, não lembrei de nenhuma relação das abelhas com isso, não vi nenhum filme sobre isso, também não tive aula sobre isso, então pensei, beleza, não faz sentido. C. Dispersão de sementes. Pô, faz sentido, sabe por quê? Porque falou que elas fazem a polinização e na prática, o que é a polinização? É a abelha colocar os grãos de pólen, os grãos de pólen são os masculinos, lá na flor e aí tá fazendo a reprodução da planta. E aí, em outras palavras, é um modo de se fazer a dispersão das sementes. As abelhas contribuem para isso, no geral. Então colocaram palavras ali quase muito parecidas, muito próximas, né? A polinização é um tipo de dispersão de sementes, vamos dizer assim, e acaba que os dois itens B e C, né, as duas opções B ou C, poderiam estar certas. E o que fizeram? Anularam a questão, e aí o B-Movie, tristezão, porque a questão sobre ele foi anulada. E aí, tirando uma dúvida de vocês, o que acontece quando uma questão é anulada no PAS? Basicamente, o ponto relacionado a ela, ele é dado para todo mundo. Então aqui, essa questão ela valia 2x e aí todo mundo ganhou 2x porque ela foi anulada. Independente de você ter acertado no gabarito preliminar, não ter acertado, todo mundo ganha 2x, a questão foi anulada, todo mundo ganhou. Ok? Terminamos a correção da prova do PAS 1, Biologia 2019. Vamos só dar uma olhada agora aqui, ó. Esse daí é o nosso gabarito. E o que a gente percebe a partir dele, ó? Foram 10 questões do tipo A, certo e errado, e uma questão do tipo C, aquela de marcar a opção que eu acabei de mostrar e que foi anulada. Como é que funciona a pontuação? 10 questões de tipo A, elas valem 10x. Né? Uma questão do tipo A, ela vale x. E as questões do tipo B e C, elas valem o dobro das questões do tipo A. Então, essa questão aqui do tipo C valeu 2x. Uma vale como duas, né? Vale 2x, é o dobro da pontuação de uma questão do tipo A. Então, a gente tem aí 10x da tipo A mais 2x da tipo C, totalizando em biologia 12x. O que é esse x? Ele é o parâmetro x, ele é, digamos assim, quanto que vale cada questão. Porque a prova do PAS, ela vale 100 pontos. Qualquer prova do PAS, PAS 1, PAS 2, PAS 3, vale 100. Porém, a quantidade aí de itens, ela varia de prova para prova. E aí, então, se você tivesse cada item valendo um ponto, não teria como a prova valer 100 no final. E esse parâmetro x é justamente para fazer que no final a prova continue valendo 100. Se vocês estão em dúvida, tem vídeo no nosso Instagram explicando isso, e eu vou publicar um agora também no YouTube explicando com os slidezinhos bonitinhos como é que é o cálculo do score. No nosso Instagram já tem um no qual eu mostro todos os tipos de questões e falo aí como calculo cada uma. Ok, então esse x, né? Quanto que valeu o x ano passado, né? No PAS 1 de 2019? Ele foi 0,91. O x é uma coisa específica de cada prova. Cada prova de cada ano tem o seu x. Por exemplo, no PAS 3 do ano passado, o x foi 0,73. E aí no PAS 2 foi 0,8. E aí no PAS 1, 0,91. Então a gente tinha 12x. 12x vezes 0,91 vai dar 10,92. E aí essa é a quantidade de pontos que valeu a prova de biologia. Em porcentagem, né, como a prova vale 100, 10,92% da sua prova era biologia. E a gente percebeu que foram questões relativamente fáceis. Foram questões aí sobre a ecologia, que a gente conseguiu resolver com base no bom senso, e eu falei isso no vídeo do PAS 2, porque de fato muitos itens na prova de biologia vão ser com base no bom senso. Se faz sentido, se não faz, você marca lá. É uma parte mais tranquila da prova quando cai o item desse jeito. A gente teve umas questões um pouco mais complexas que a gente precisava pensar um pouco mais, como foi o caso daquela questão da ameba ali, falando de processo de divisão celular. Mas dá para perceber que a prova de biologia do PAS 1 não é assim um bicho de 7 cabeças. Então, foquem na biologia para garantir esses 10,92 pontos, que vai ser muito importante para somar aí no final da sua prova. Ok, terminamos aí nosso vídeo. Pedir para vocês divulgarem o Guia do PAS novamente, agradecer por vocês terem assistido até aqui e se inscrevam no YouTube,
sigam a gente no Instagram e divulgue o Guia do Paz. Manda para todo mundo igual eu pedi no começo. E pedi também aí, pessoal, deixe nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. O que vocês estão achando dessa série, o que vocês querem ver por aqui, essas coisas. Muito obrigado e até a próxima. Vamos aqui para o próximo bloco de questões de biologia, né? Vocês estão percebendo aí que, diferente de outras provas, não sei como é na escola de vocês, na prova do PAS, as questões não aparecem divididas em bloco, assim, bloco de questões só de matemática, só de biologia. Não, ela é uma prova em que as questões elas aparecem misturadas, porque eles acreditam, né, eles percebem que de um mesmo texto você pode fazer a interpretação sobre vários conteúdos. Então, aqui, ó, eu estou colocando a 57 e a 58, mas existem outras questões relacionadas aqui, no caso a 59, era uma questão de matemática, que estava falando sobre essa tirinha, né, estava pedindo uma conta relacionando a essa tirinha. Eu estou fazendo os vídeos separando por conteúdo, mas depois, quando vocês pegarem uma prova para fazer, e é o que eu recomendo bastante, mesmo ainda estando no começo do ano, vocês vão perceber, fazendo essa prova, que vem tudo, digamos, misturado. Vocês vão percebendo isso. E aí é importante ficar atento, não tem como você fazer tipo, vou ir para a parte de física. Não, física está espalhada. Geralmente vai tender a ficar as questões de física para o final da prova, mas elas vão estar juntas com outras matérias, entendeu? No PAS é assim. No Enem, por exemplo, você tem a prova de matemática, a prova de ciências da natureza, a prova de, no outro final de semana, a prova de linguagens e a prova de humanas. No PAS é tudo misturado, você tem alguns blocos de questões que vão tender para ter mais conteúdo de humanas ou de exatas, mas no final das contas é tudo multidisciplinar, entendeu? Ok, vamos ler aqui. É uma tirinha, né? Veja, uma ameba. Cadê? Invejo as amebas. Elas passam a vida fagocitando por aí. Fago o quê? E são felizes, sem o romance. Um dia se dividem ao meio e pronto. Lá está o bebê. Credo. Amebas, seres altamente evoluídos. Está vendo mesmo algo aí? Olha, andou. Ok, ótima narração minha. E aí, tá falando aí sobre a ameba, tá? Eu não sei se é uma joaninha, não sei. Observando a ameba e falando que inveja a ameba. E aí, o item 57. Ao afirmar que as amebas se dividem ao meio, a personagem da tirinha faz referência ao processo denominado meiose. Bem, pessoal, essa é uma questão que você ia ficar, caraca, eu não estudei ameba no primeiro ano do ensino médio, né? A ameba, quando a gente estuda, geralmente vai ser no segundo ano do ensino médio, que a gente vai estar vendo lá sobre todas as formas de vida, e a gente dá uma estudada nas amebas, nas amebíases, que são as doenças que elas causam, e tudo mais. Só que você não precisa saber sobre a ameba para resolver essa questão. Não é o foco. O foco são os processos de divisão celular. É isso que a questão está perguntando para a gente. Está falando que a ameba, ela, ao fazer essa divisão, ela está fazendo uma meiose. Vamos parar para pensar. A ameba está lá, bonitinha, unicelular, ela se divide em duas iguais, ok? E vamos olhar a meiose, como é que é. Ela é a divisão reducional. Então, no nosso caso, a gente tem 46 cromossomos. Quando a gente faz a meiose, a gente vai passar a ter células com 23 cromossomos. Que células são essas? São os gametas sexuais, né? No processo da gametogênese ocorre a meiose para a gente ter aquelas células com metade do cromossomo, né? Que são células chamadas haploides, e aí essas células, então a célula masculina vai se juntar depois com a feminina e vai voltar a ter 46 cromossomos para formar um novo ser vivo. Então, aí, ó, célula diploide vai virar uma célula haploide. No nosso caso, a célula de 46 cromossomos vira uma de 23. Então a gente percebeu que isso daí está muito relacionado à reprodução sexuada. Com a gente é assim, todos os mamíferos, vários. Ok, é a reprodução sexuada. E aí, vamos parar para pensar se com a ameba, que é a reprodução assexuada, como já disse aqui no item, ó, no texto, ó, e são felizes sem o romance, está fazendo uma referência a não ter essa questão da reprodução sexuada nas amebas, né? Uma reprodução assexuada. Ok, vamos parar para pensar. Se elas fizessem meiose, ia ter uma consequência meio estranha. Olha só, vamos supor que a ameba tenha 40 cromossomos. E aí ela faz meiose, então vai gerar as filhas, né? No caso da meiose, você tem que lembrar que gera 4 células, não 2, né? Geram 4 porque tem aquelas duas fases. Então vai gerar 4 células, cada uma com 20 cromossomos. E aí vamos supor que cada uma dessas células vai ter filhas de novo. Aí vai gerar células com 10 cromossomos. Depois, de novo, com 5, com 2,5.
1,25 vai tender a zero a quantidade de cromossomos. Não faz sentido que seja meiose, não só por esse motivo, que é um pouco mais uma interpretação na matemática, né, que vai tender a zero a quantidade de cromossomos, mas também porque, olha, na reprodução da ameba, você vai gerar amebas iguais. Então, não pode ser meiose, porque a meiose está gerando células diferentes. Gera célula com a metade de quantidade de cromossomos e aquilo que eu falei também, né? Quando você faz a meiose, você não gera 2 células, você gera 4. Por todos esses motivos que eu falei aqui para vocês, o item está errado ao afirmar que o processo das amebas é a meiose. Tá errado o item. Ok. 58. O mecanismo de divisão celular por que passam as amebas é essencial para o crescimento e o desenvolvimento de tecidos e para a reposição de células nos seres humanos. Olha, a gente já percebeu que o mecanismo de divisão celular das amebas não pode ser a meiose, né? Vamos lá. Quais são os mecanismos de divisão celular? Meiose, a gente já concluiu que não podem ser, e o outro é a mitose. A meiose, ela vai gerar células diferentes, vai gerar os gametas sexuais, que aí depois vão se juntar naquele processo que eu falei, para gerar o zigoto e tudo mais, gerar a vida depois. E a mitose, ela gera células iguais. Beleza, existem esses dois processos de divisão celular. As amebas, a gente percebeu que não pode ser a meiose, então tem que ser a mitose, e é o que faz sentido, vai estar gerando células iguais para elas. Ok, e aí, esse processo de divisão celular, a mitose, nos seres humanos, ele gera as células somáticas, que basicamente são todas as células, com exceção das sexuais. Células somáticas, então, é a célula que está aí no seu braço, é somática. Que está no seu tronco, tudo é somático, excetuando-se aí as células sexuais, tudo é somático. E para que servem essas células somáticas? Eu penso assim, faz muito sentido, somáticas, vem aí a palavra soma, surge, e aí são células que somam, que se reproduzem com muita facilidade, né? E aí elas que vão estar fazendo o desenvolvimento dos tecidos e a reposição de células nos seres humanos. Quando você tem que renovar um tecido, ele está sendo renovado com células somáticas, células iguais. Você não vai estar fazendo células diferentes no tecido, são células iguais que estão fazendo a mitose. Então, se você ler o item novamente, mecanismo de divisão celular por que passa as amebas, a gente percebeu, a mitose é essencial para o crescimento e desenvolvimento de tecidos e para a reposição de células nos seres humanos. Exatamente, é essa a função aí das células somáticas que passam por mitose nos seres humanos e que a mitose é o processo aí das amebas, tá certinho o item 58. Tá aí o próximo bloco de questões de biologia, eu tive que dar uma separada para caber tudo. A figura precedente ilustra um ciclo de sustentabilidade que envolve o processo de biodigestão. Um biodigestor geralmente é alimentado por uma lama composta de restos de alimentos e fezes de animais, acrescidos de água. Dentro do aparelho, esses detritos entram em decomposição pela ação de bactérias anaeróbicas. Durante esse processo, o material orgânico acaba convertido em gás, principalmente metano, CH4, que é utilizado como combustível em fornos e fogões ou geradores de energia elétrica. O resíduo sólido que sobra no biodigestor também pode ser aproveitado como fertilizante. O ciclo de sustentabilidade mostrado envolve os processos naturais descritos a seguir. Então, está falando aí do biodigestor, que está dizendo para a gente que é um ciclo de sustentabilidade, vai pegar fezes e restos de comida de animais, e aí vai colocar nesse biodigestor, vai ter a ação de bactérias anaeróbicas que vão estar transformando aquilo em metano, CH4, e esse metano poderá ser utilizado aí como combustível em forno ou fogões e ainda como gerador de energia elétrica, né? Vai ser utilizado em geradores de energia elétrica. E aí está dizendo que o resíduo sólido, que o ciclo de sustentabilidade mostrado, então tudo isso aí que eu falei para vocês, envolve os processos naturais descritos a seguir. Processo 1. Na fotossíntese, o dióxido de carbono, CO2, reage com a água, H2O, para formar glicose, C6H12O6 e gás carbônico, O2, através do consumo de energia da luz solar. Né? Tá dizendo aí pra gente sobre a fotossíntese que a gente já tá bem cansado de ver, desde lá do jardim tá falando das fotossíntese e a gente vai vendo cada vez com mais profundidade. Chega no primeiro ano, a gente estuda bastante sobre a fotossíntese, deu uma resumida aí pra gente sobre o processo. 2. Na respiração, né? Respiração celular no caso, a extração de energia durante a oxidação de glicose em oxigênio para formar gás carbônico e H2O, né, água. E 3.
Na biodigestão ou fermentação, pode ocorrer o reaproveitamento de detritos para gerar gás e adubo, também chamados de biogás e biofertilizante. E aí, por fim, as reações apresentadas aqui a seguir representam, respectivamente, a biodigestão anaeróbica da glicose e a combustão completa do metano. Tá aí pra gente as duas reações, biodigestão anaeróbica é a primeira e a combustão completa do metano é a segunda. Item 83. A principal característica do processo 3 é a utilização do gás oxigênio para a conversão de detritos orgânicos em gás metano. Vamos ver, processo 3 ali, ó. Na biodigestão ou fermentação, pode ocorrer o reaproveitamento de detritos para gerar gás e adubo, também chamados de biogás e biofertilizante. Ok, de fato, como disse o item 83, nesse processo 3, né, biodigestão ou fermentação, a gente vai ter detritos orgânicos virando gás metano. Então estaria certo. O problema é que o item falou que a principal característica do processo 3 é a utilização do gás oxigênio para fazer essa conversão. E aí não, pessoal, olha aqui. A fermentação ela não envolve oxigênio, ela é um processo anaeróbico. Inclusive eu deixei ele grifado, biodigestão anaeróbica, ou seja, não envolve oxigênio. Então você não pode dizer aí que a principal característica do processo 3 é a utilização de gás oxigênio. Pelo contrário, ele é caracterizado por não utilizar oxigênio. E aí é anaeróbico, né? E o item está então errado. 86. Por envolver o uso de energia solar ou química nas reações, os processos de fotossíntese 1 e a respiração são classificados como exotérmicos. A gente pode fazer várias análises sobre esse item, ele é bem interessante, né? Está dizendo que por envolverem o uso de energia solar ou química nas reações, o processo de fotossíntese e a respiração, os dois, são classificados como exotérmicos. Vamos dar uma olhada. A respiração celular, ela tem o objetivo de liberar energia para a nossa célula. Então ela é exotérmica, né? A reação que libera energia, ela é exotérmica. Agora, a fotossíntese, ela tem o objetivo, né? O que ela faz? Ela absorve energia luminosa. Se ela absorve essa energia, então ela é um processo endotérmico, está absorvendo energia. E o item falava que tanto a fotossíntese quanto a respiração são classificados como exotérmicos. A gente percebeu que não. A respiração ela é exotérmica, libera energia para a célula, e a fotossíntese é endotérmica, armazena energia. Então o item 86 está errado. E aí tem algumas considerações muito legais a gente fazer sobre isso. Uma é lembrar que as plantas elas fazem, além da fotossíntese, a respiração celular. Não é uma coisa excludente, ou faz respiração ou faz fotossíntese. Pelo contrário, ela faz a fotossíntese para produzir aí a glicose, que será utilizada, né, na respiração celular. A planta ela faz os dois e faz todo sentido biológico que ela tenha um processo endotérmico, no qual ela armazene a energia, e um exotérmico, no qual ela libera essa energia que ela tinha armazenado em uma outra forma aí para continuar o metabolismo da planta. Feita essa observação, tem mais uma. Agora sobre o item, que está dizendo aqui, por envolver o uso de energia solar ou química nas reações, os processos de fotossíntese e respiração são classificados como exotérmicos. Note aí essa primeira coisa que ele colocou, por envolver o uso de energia solar ou química nas reações. O item colocou isso no sentido de essa é a justificativa para a fotossíntese e respiração serem classificadas como exotérmico. E isso não faz sentido. Envolver o uso de energia solar ou química não justifica se a coisa vai ser exotérmica ou endotérmica. Por isso, seria outra forma de você colocar o item como errado. Mesmo que a informação depois estivesse certa, essa justificativa que ele deu para a informação que ele teria colocado não faz nenhum sentido. Por envolver o uso de energia solar ou química nas reações, fotossíntese e respiração são classificados como exotérmicos. Não faz sentido. Você tem várias reações que utilizam energia química e não existe uma regra. Todas que utilizam energia química são exotérmicas ou endotérmicas. Você tem que ver como essa energia é utilizada, o que acontece com essa energia ao longo do processo. Então, 86 traz aí pra gente várias análises possíveis, é um item bem legal para você fazer umas revisões importantíssimas sobre a biologia e sobre os próprios tipos de itens que costumam cair na prova do PAS. Temos aqui mais um, 88. Apesar de ser uma fonte de energia renovável, o biogás tem alto impacto poluidor no meio ambiente, em razão dos resíduos que gera. Bem, pessoal, vamos pensar aqui, eu coloquei no slide, que no caso do biogás, a gente tem que ele está utilizando metano como combustível para gerar energia elétrica, para fazer as coisas. Então ele vai estar consumindo esse metano,
que aconteceria se não tivesse fazendo isso? O metano ele iria poluir a natureza. E aí com o biogás, o metano que iria poluir a natureza, ele é transformado em combustível. E aí a gente percebe, então, que ele é uma energia mais limpa e, além disso, é uma energia renovável, porque esses processos, né, eles não vou dizer se renovam espontaneamente, mas dentro do ciclo de vida humano você consegue aí ter muito metano para utilizar como biogás. É uma forma de energia renovável, diferente do petróleo, que dentro de dos ciclos de vida humanos você não vai ter a renovação do petróleo, ele não é renovável. Ok. E, além disso, o metano, né, por conta disso, na verdade, ele tem uma pegada negativa de carbono. Ou seja, ele consome mais carbono do que libera. O metano não, o biogás, desculpa. O biogás ele tem pegada negativa de carbono. Ele está consumindo mais carbono do que está liberando. E tudo isso torna ele, além de ser uma fonte de energia renovável, uma que causa poucos impactos ao meio ambiente. Ele não gera esses resíduos aí prejudiciais igual o item estava falando. O item 88 ele está errado. Mais uma tirinha aí, ó. Ok, o brotinho, acabou a preguiça. Agora eu sou sua personal trainer. Primeiro, roxinho para luz, todo trabalhado na fotossíntese. Segundo, independente do que aconteça, cresça, desenvolva-se e floresça, sempre. Coach Flor. Terceiro, lembre-se de que não está sozinho neste mundo estranho. Tá aí a tirinha. Olha só, bichinhos de jardim. Lembrando que aquela outra tirinha lá sobre as amebas também foi tirada desse site, então eu acho que aí o cara que faz a prova tá gostando de ver tirinha sobre bichinhos de jardim. 96. O processo realizado pelas plantas mencionado nos quadrinhos é responsável pela capacidade que elas têm de armazenar o gás do efeito estufa e assim contribuir para a redução dos efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas. Que processo que ele está dizendo? Fotossíntese, ali no segundo quadrinho, né? Todo dia, todo trabalhado na fotossíntese. Então, o processo fotossíntese é responsável pela capacidade que as plantas, né, têm de armazenar o gás do efeito estufa. Que gás de efeito estufa? O gás carbônico. E assim contribuir para a redução dos efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas. Vamos separar esse item em 3 partes. Ó. O processo realizado pelas plantas mencionadas no quadrinho é responsável pela capacidade que elas têm de armazenar o gás do efeito estufa. Vamos ver até essa parte? Tá aqui a reação da fotossíntese e aquilo que eu falei para vocês, olha o sequestro de carbono aí. Então sim, essa primeira parte que afirma que a planta é capaz de armazenar o gás de efeito estufa está correta. Vamos continuar analisando para ver se o item como um todo está correto. E assim como armazenando o gás de efeito estufa, contribuir para a redução dos efeitos do aquecimento global, vamos jogar até aqui, e das mudanças climáticas. Tá, vamos jogar essas duas partes. Quando a planta faz o sequestro de carbono, ela está tirando um gás do efeito estufa, não é? E com isso, ela está contribuindo para que se reduza os efeitos do aquecimento global e do efeito estufa. Você reduziu um gás de efeito estufa, você vai estar diminuindo aí a intensidade do efeito estufa. Quanto mais plantas você tiver, menor vai ficando essa intensidade. E é por isso que se fala tanto nos prejuízos causados pelo desmatamento. Quanto mais você desmata, menos dióxido de carbono você vai estar sequestrando, então você vai ter mais dióxido de carbono liberado, e dióxido de carbono, o gás de efeito estufa, então vai ter mais efeito estufa à medida que você aumenta o desmatamento. Jogamos o item todo. Ó. De fato, a fotossíntese é responsável por armazenar o gás de efeito estufa e contribuir para a redução dos efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas. 96 tá certo. Eu tinha esquecido disso. Ó. Olha que legal. A planta sequestra carbono e libera oxigênio. Isso é muito importante para o meio ambiente. Então, e aí que está a essencialidade da planta para se evitar o aquecimento global e o efeito estufa. É importante que se tenha florestas para evitar o aumento da temperatura global e tudo mais. Ok, 96 certo. E a gente tem aí o último item dessa prova.